Salve, salve essa galera, sou eu, Kaique Pituba. E aí, tudo bem? Bom, rapidamente aqui, vamos direto ao ponto. Tem alguns exercícios aqui da parte de perspectiva básica lá do curso de fundamentos, de uma aluna maravilhosa. E o que acontece? Aí tem alguns problemas aqui nessa situação de dois pontos de fuga, então vou fazer uma revisão rápida da perspectiva básica mesmo, pelo menos essa mecânica, né, de 1, 2, e aí no finalzinho eu já mostro também como é que a gente faz o de 3 pontos de fuga, pode ser? Mas eu acho que o importante aqui é o seguinte, vamos começar só a mecânica mesmo desse processo, né? Então o processo basicamente, o processo mais básico, colocado da forma mais básica possível, o que é que acontece? Primeira coisa que a gente faz é criar o horizonte, certo? Nossa linha do horizonte está aqui. Vou fazer com as reguinhas aqui, com as linhas retas aqui dessa ferramentinha, tá? O linha do horizonte está aqui, mesmo que, claro, isso pode gerar alguns problemas na maneira como a gente pensa a perspectiva, né, eventualmente. Vai ser papo mais teórico para nossas aulas. A mecânica básica de um ponto de fuga, né, que é aquela situação de você vendo essas caixas de frente, digamos assim, o que vai acontecer é o plano dessa caixa, o plano frontal dessa caixa, eu vou usar aqui uma cor, vamos manter aqui uma cor, um roxinho. O plano frontal dessa caixa, ele vai continuar perfeitinho, existindo como ele é na vida real, ou seja, as verticais e as horizontais, as alturas e as larguras, o eixo X, né, e o eixo Y, vão continuar sendo verticais e horizontais, alturas e larguras, enfim, sem distorção nenhuma acontecendo. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer é, basicamente, criar a terceira dimensão, porque eu tenho largura e altura já determinados aqui, né, com a sua largura, um pouquinho mais largo do que a altura, por exemplo. E a partir disso, o que eu quero fazer é simplesmente extrapolar e trazer para cá a terceira dimensão, a ilusão de terceira dimensão, a partir dos cantos. A partir dos cantos eu trouxe de cada cantinho aqui, respectivamente, para o ponto de fuga. E aí a gente já tem o quê? Não uma caixa ainda, a gente tem uma coluna, né? Um prédio, talvez, visto de cima, ou uma outra maneira da gente imaginar uma caixa infinita, infinitamente comprida, infinitamente profunda, indo até o horizonte ali, em profundidade. Então, o que eu preciso fazer agora é terminar essa caixa, né? Dizer até onde vai, de fato, essa profundidade. Então, para fazer isso, o que eu preciso fazer é escolher, né? Basicamente, claro, se eu quero uma medida específica, eu tenho que trabalhar de algumas maneiras, mas, de modo geral, é escolher o quão profundo que eu quero que essa caixa seja. Ela vai terminar aqui, então ela é bem comprida, ou ela termina mais ou menos aqui, ou mais atrás, em termos de profundidade. Então, eu vou escolher esse ponto. Determinei que essa caixa termina aqui. Vou prosseguindo, ó, seguindo a mesma trajetória de horizontal, continua horizontal, vertical, continua vertical, horizontal, continua horizontal. Então, ele está dando a volta, né, seguindo a mesma direção do plano que está aqui na frente. Coincidiu do outro lado com aquela linha de profundidade, eu termino. E dessa maneira eu fecho aqui a minha caixinha, né? Então, vou pegar aqui, ó, só para esclarecer, vou fazer a parte aqui da parte visível de preto. O que seria a parte visível dessa caixa seria esse pedaço aqui. Lembrando que é sempre importante que a gente não desenhe só a parte visível, tente também fazer a parte invisível, vai ser uma ferramenta importante aí para treinar a sua percepção, certo? Então, essa é a mecânica básica. Você vê que se eu repito esse mesmo processo em qualquer posição, com todas as reflexões que a gente poderia fazer aqui, ó, eu vou criar alguns quadrados que continuam, verticais e horizontais. Quadrados não, desculpa, né? Retângulos nesse caso. Claro que eu poderia criar um quadrado perfeito também, um retângulo mais horizontalizado, enfim, ou qualquer outra forma, né? Poderia estar criando assim. E o que a gente faz basicamente é esse processo que a galera do 3D vai chamar de extrusão, né? De criar a profundidade, de criar esse novo eixo a partir, ó, dos cantos, né? Dar a profundidade daquela forma lá da frente. É basicamente esse o processo.
Claro que eu estou fazendo aqui com uma ferramentinha muito mais fácil, usando réguas e tal, e linhas retas, o que vai, sem dúvidas, facilitar muito esse processo. E é natural que você vai perdendo um pouquinho dessa coordenação, dessa linha retinha e tal, quando você vai fazer isso com a mão livre, né? Mas eu acho que é um exercício interessante também, você fazer com a mão livre, não deixa de ser um aquecimento muito útil para você. Se não estiver rolando de jeito nenhum, recomendo ir atrás sim da reguinha e tal, só para realmente fixar esse processo. Então vou pegar um desses aqui, esse daqui que está mais horizontalizado, ó. Escolhi em que ponto eu vou terminar. Eu posso escolher isso em qualquer momento, né? Só é importante que eu, por exemplo, aqui, ó, nessa horizontal, eu não pare, por exemplo, aqui. Por quê? Porque essa linha, esse momento onde eu parei, ele equivale à esquinazinha de baixo. E quando eu escolhi esse primeiro ponto, eu estava escolhendo com base, ó, nessa esquinazinha aqui, nesse cantinho, na vértice, né? De cima, no plano superior. Então eu preciso que isso continue da mesma forma que continua aqui no plano frontal, ele continua até chegar na última esquina ali, na última aresta, na última vértice aqui que conecta as duas arestas, essas duas arestinhas, né? Esses dois cantos não, essas duas retas, né? Do lado lateral superior e do lado traseiro superior aqui. Então eu preciso dar continuidade ao que eu estou fazendo lá atrás, correto? Essa é a ideia que eu tento trabalhar, ó. Eu encostei lá, segui por baixo, cheguei aqui embaixo e terminei aqui. Tá? Então o de um ponto de fuga é bem interessante, aí você pode, claro, destacar também as áreas visíveis aqui. Mais uma vez, só para fixar, então o que eu tenho aqui é um plano bidimensional com altura e largura determinada, e eu crio a partir dos cantos uma infinidade de profundidade aqui que vai até o horizonte, e eu digo, não, isso aqui vai terminar aonde? Vai terminar aqui, seguindo aquele mesmo trajeto de trás, encostei ali naquela aresta de profundidade, encostei na próxima, encostei na próxima, encostei na próxima, fechei essa forma. E aí, claro, se você quiser reconectar aqui, destacar, enfim, dependendo de como você está fazendo, esses cantos você pode ou até destacar apenas o que seria a área visível. É basicamente esse o processo para você fazer o de um ponto de fuga, tá? Por que eu estou trazendo isso tudo aqui? Para a gente voltar e estar pensando nessa questão nessas questões que dizem respeito às dimensões, as diferentes dimensões que estão em jogo quando a gente está falando de perspectiva, né? No final das contas, a caixa é importante de se aprender porque ela demonstra muito claramente todas as três dimensões, a largura, a altura e profundidade. Eu consigo olhar para qualquer uma dessas caixas aqui e compreender de fato qual o espaço que ela ocupa tridimensionalmente. Então, vou aproveitar isso aqui para destacar o seguinte. Nesse caso de um ponto de fuga, nesses exemplos de um ponto de fuga que a Karen trouxe aqui, a gente tem algumas questões do tipo, pô, as linhas verticais não estão todas 100% verticais. É claro que tem a questão da coordenação motora, que vai atrapalhar, sem dúvida, né? E eu gosto de pensar que eu começo estabelecendo esse primeiro quadrado, esse primeiro retângulo, essa primeira caixa aqui da frente, esse primeiro plano aqui da frente, certo? E o que acontece? Quando eu determino esse primeiro plano, eu vou conectar lá para o ponto de fuga. Não foi o que a gente acabou de fazer? Maravilha, criando assim a profundidade. Mas eu acho importante destacar mais uma vez a importância de, quando a Karen escolheu terminar essa caixa aqui, quero reiterar a importância de fazer os lados que a gente não está vendo também. Então veja, determinei aqui, eu vou seguir a parte transparente da caixa, eu vou fazer essa linha atravessando por trás, vindo para cima, para eu ver o plano de trás, porque isso aqui vai ser responsável porque a gente crie também um senso de tridimensionalidade, para que a gente entenda não só a área, o que a gente está vendo, mas toda aquela área em volta e realmente realçar a nossa percepção de volumes de uma maneira geral. Então eu destacaria esse ponto aqui. Além, claro que pode acontecer eventualmente de uma linha ficar um pouquinho mais tortinha, vai rolar, é a coisa mais normal do mundo. Então aproveita a oportunidade para dar uma treinada nas linhas retinhas também, claro. E se não estiver rolando de jeito nenhum, mais uma vez eu reitero, volta, dá uma aquecida ou parte ali para um uso de uma régua, se for o caso, né? Mas lembre sempre disso. Nesse caso, vertical continua vertical, horizontal continua horizontal. Os planos da frente e no plano de trás também. O que vai mudar, o que não está mais preso a essas amarras de vertical, horizontal,
e etc., ou a um ângulo específico, né, que é o caso vertical e horizontal, se trata no final das contas de um ângulo específico, é justamente a profundidade. A profundidade está presa aonde? Está presa ao ponto de fuga. Então é um ângulo que passa a ser relativo àquele ponto de fuga ali, né? Aquilo que se afasta de mim. A grande questão é, conforme a gente se reposiciona de acordo com essas caixas, a gente entra numa nova situação, que é a situação de dois pontos de fuga. Então, o problema de cara que me chama a atenção nesse projeto aqui é que, embora você tenha uma estrutura à primeira vista de dois pontos de fuga, na prática mesmo, essas caixas continuam de um ponto de fuga, ou seja, o que a gente tem aqui é um plano sem distorção. A vertical continua vertical e a horizontal continua horizontal. Mesma coisa aqui nesse plano frontal. Então, basicamente, o que eu sinto aqui é o mesmo processo, né? Não só o mesmo processo, mas a mesma essência do um ponto de fuga, mas com um problema, né? Os planos de trás, por sua vez, eles parecem estar indo em direção, aos seus respectivos pontos de fuga. Então, há uma confusão acontecendo aqui, o que é algo supernatural quando a gente está começando a estudar perspectiva, né? A gente está muito preso ali naquele primeiro modelo, que é mais simples, e até mesmo nessas ilusões aí que a gente, e simbolismos, né, que a gente está acostumado a pensar sobre a forma, a pensar que, pô, eu sei que essas linhas no mundo real são paralelas, por que que elas estão convergindo? Isso não é uma manifestação concreta da realidade, afinal você sabe que essas linhas aqui no mundo real são realmente paralelas, né? Então isso é um conflito que a gente precisa vencer realmente, e para vencer isso a gente estuda a perspectiva. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vamos relembrar um pouquinho desse processo, vamos lá. Primeiro passo numa situação de dois pontos de fuga é estabelecer o horizonte como no outro, né? Estabeleço o meu horizonte ou o nível do olhar, né? Esse é algo que a gente discute profundamente lá no curso de Fundamentos, mas eu quero me ater à mecânica do processo, né? Ao passo a passo de como criar uma caixa em dois pontos de fuga aqui. E não tanto na parte mais teórica, mais filosófica por trás disso. Bom, enquanto na situação 1 de um ponto de fuga eu tinha um quadrado ou um retângulo, ou seja, eu mantinha uma estrutura bidimensional intacta que não era afetada por uma distorção, apenas a profundidade era afetada, agora não mais. Agora eu vou ter apenas uma dimensão que não vai ser afetada e duas outras vão ser. Perceba que em um ponto de fuga, naquela outra situação, nós tínhamos justamente o contrário, né? A gente tinha aqui, duas dimensões, que não se afetavam, a largura e a altura não eram distorcidas e apenas a profundidade era distorcida. O que vai acontecer agora é o oposto disso. A gente vai ter uma dimensão que não vai se distorcer para um ponto de fuga específico. Essa dimensão é a altura, né? Então a altura vai continuar sendo uma linha vertical. Então uma observação importante no caso de dois pontos de fuga, para a gente já começar é essa. Dois pontos de fuga, o que acontece? Você começa o primeiro passo, né, depois do horizonte, dos pontos de fuga, começa pela vertical. A vertical, todas as linhas que representam linhas verticais, vou botar aqui, verticais, são sempre, ou altura, se você quiser chamar assim, né? As linhas de altura são sempre verticais, num ângulo de 90 graus cravado, né? Então veja, a partir disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar duas cores diferentes agora. Vou usar aqui um azulzinho mais escuro para direcionar a partir dessa vertical, isso para um ponto de fuga. Então, eu começo levando isso aqui até o lado esquerdo, por exemplo. Ponto importante aqui. O que é que eu tenho aqui agora? Pare para visualizar e não só ficar no nível abstrato. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma grande parede, né, que está suspensa, está acima do meu nível do olhar e está se afastando de mim, indo até o horizonte, infinitamente distante de mim. Você tem uma parede, um tapete, uma parede, né? Uma parede vertical aqui. É isso, acima de mim. Um plano infinito. Eu vou fazer isso do outro lado agora. Vou pegar um roxinho aqui, e vou puxar para o outro ponto de fuga. O ponto que eu quero trazer aqui é
vou manter as cores diferentes para a gente associar que se tratam de dimensões diferentes. Então, tudo que antes era frente, quando eu rodei essa caixa com relação ao meu ponto de vista, isso passou também a ser afetado por uma distorção de perspectiva. Então, aquele plano frontal que antes estava sem distorção alguma, agora ele passa a se distorcer também, juntamente com o de profundidade que está ali, chamando arbitrariamente, né? Então, estou apelidando desses nomes arbitrariamente porque essas posições acabam sendo relativas, né? Certo? Então, o que acontece? É o mesmo processo que eu vou seguir, só que agora eu vou fazer isso para os dois lados. Ó, se antes a gente esticava aquele objeto até o infinito e depois determinava o final, eu vou fazer isso para cada uma das paredes. Então, eu preciso agora vir aqui e determinar. Bom, essa parede de profundidade, vamos chamar assim, ela vai terminar onde? Ela vai terminar aqui, por exemplo. E essa aqui vai terminar onde? Vai terminar aqui e vai ser uma parede mais fina, ou ela vai terminar lá e vai ser, na verdade, um grande blocão. Percebe? Eu vou escolher um intermediário, vou pegar mais ou menos essa altura inicial e fazer um pouquinho menor que ela. Uma maneira até de aproximar de uma caixa... vou aumentar mais um pouquinho. De uma caixa mais ou menos perfeita. Que não é, tá? Mas uma aproximação aqui. Então veja. Eu já tenho aqui esse plano da frente e esse plano da lateral. Consegue enxergar? Ó. Plano da lateral e o plano da frente. Chame como quiser, né? Ou o plano da frente, o plano da lateral, ou de baixo, de cima. No final das contas você está entendendo onde eu quero chegar, né? Esse é o grande X da questão. E muita gente vai se confundir a partir daqui, justamente, né? Então, a questão aqui vai ser o seguinte. Quando eu chego nesse momento, eu tenho que lembrar o seguinte. O princípio básico aqui de perspectiva, ó. No final das contas, cada pontinho de fuga desse, o que ele representa? Ele representa a distorção de cada uma das dimensões. Então, se eu tenho a largura representada aqui pelo ponto de fuga, levando, né, justamente as linhas que representam a largura até aquele ponto de fuga, eu vou buscar, a partir da minha linha ali de trás, do meu encontro, da minha vértice ali de trás, daquele ponto de encontro de linhas ali, eu vou levar para onde essa linha? Então, aqui que confunde. Às vezes a gente acaba criando uma linha horizontal, trazendo um hábito, né, do outro caso, porque a gente sabe que essa caixa, materialmente, essa seria uma linha de largura, que representa, de fato, uma linha horizontal no mundo real, digamos assim, dessa caixa em cima de mim, na minha frente. Mas, velho, a visão não funciona assim. A visão, ela não funciona de forma absoluta, assim. Não, o que vai acontecer? Então, essa linha, ela é direcionada no mesmo ponto de fuga. O que eu gosto de lembrar aqui? Linhas paralelas no mundo real vão convergir para o mesmo ponto de fuga. Lembre-se disso. Essas linhas daqui e daqui no mundo real são linhas paralelas, ó. Então, eu estou ligando dessa esquina por trás também até o lado direito. E inversamente do outro lado também. Uma outra maneira de você lembrar é, bom, se essa linha já está conectada com o lado esquerdo ou com o lado direito, eu vou ligar para o lado oposto. Isso vai gerar para mim esses pontinhos de conexão aqui, ó, que sem querer rolaram aqui, eles já coincidiram. Isso deve, em tese, trazer a gente a uma coincidência aqui, né, de pontos de encontro. Opa, eu quero uma linha reta. De pontos de encontro aqui. Não calhou exatamente bem, porque vai ter pequenas falhas aqui nos pontos de fuga quando eu conecto. Isso vai se multiplicando ao longo do espaço, mas esse é o meu processo até chegar nessa linha, nessa caixa completa em 2 pontos de fuga, né? Destacaria aqui, até como um exercício, eu acho que é importante talvez esse momento de destacar essas caixinhas, ó. Destaco aqui as minhas linhas visíveis, tá? Mas ainda tem ali na estrutura as minhas linhas invisíveis. Claro, você pode dar uma apagadinha nas linhas invisíveis e só destacar de lápis, né? Trabalhando com lápis, com meios mais tradicionais. Então, estruturalmente é isso, certo? Lembrar o quê? Linhas paralelas no mundo real convergem ao mesmo ponto de fuga. O que é que representa largura? O que é que representa profundidade? Vamos fazer mais um? Vamos lá, vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Determina a altura. Perceba que até mesmo a ordem do processo eu posso alterar com essa mentalidade. Veja que
eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso dizer assim, não, bicho, tem uma caixinha aqui, e eu, em vez de já ligar daqui para o outro lado, eu poderia, sei lá, determinar esse plano já aqui agora, ó. Até onde vai, e depois fazer a outra brincadeira, percebe? Tanto faz, pô. E depois conectar para o lado de lá e dizer, não, qual vai ser a extensão dessa largura, o quão largo vai ser essa caixa, vai ser super largo agora, ó. E a partir daqui eu vou puxar a minha profundidade. Ó. Para esse lado, que é o lado oposto, que ele já está conectado no lado direito. E agora para o lado de lá, né? Quando eu conecto esses dois, pronto. Eu, em tese, já terminei minha caixa. Só preciso me atentar para os pontos de encontro, ó, que cruzam essas duas dimensões, que só vai nos dar aqui a nossa última vertical. Aproximadamente ali. Né? Dá uma falha mais uma vez, né? Por conta dos pequenos erros de aproximação aqui quando a gente criou essa caixa. Mas temos então nossa caixinha aqui, as áreas visíveis dela, certo? Veja que é importante aqui, gente, ó, estabelecermos que esse processo ele é um pouco rígido, né? Ele é uma ferramenta meio rígida de fato, mas ele está aqui para fazer a gente compreender com clareza, com mais clareza, essa ideia das dimensões. Esse é o grande ponto, né? E como essas dimensões elas estão se relacionando no espaço tridimensional. Tá? Então, quando a gente vem para uma terceira situação, que é a situação dos 3 pontos de fuga, atenção agora, hein? Como que acontece aqui, como que se manifesta? Com 3 pontos de fuga, o que é que está acontecendo? 3 pontos de fuga essencialmente representa quando há uma mudança no eixo do olhar, que normalmente, nas outras situações, como uma regra geral, claro que não é simples assim. A gente pode abrir várias exceções e falar de várias maneiras como isso pode se alterar, mas de modo geral, a gente está trabalhando nas outras situações com a ideia de que nossa vista está paralela ao chão e o próprio objeto também está paralelo ao chão e a nossa vista, né? A profundidade do objeto segue a mesma direção do nosso olhar, da mesma maneira que o chão, podemos dizer assim, né? Só que o que acontece? Quando eu começo a pegar esse objeto que está aqui e rotaciono ele, ó, então girei ele de um jeito que já entraria para a gente numa situação de 2 pontos de fuga. Mas também eu levanto ele de modo que se faz necessário que eu não apenas esteja olhando para frente, mas mude o eixo do meu olhar, quebre esse paralelismo com o chão. Isso a gente entra numa situação de 3 pontos de fuga, né? Que é a situação de você olhando de baixo para cima para um prédio, que você vê aquele prédio se afunilando no céu, ou o contrário, você está no topo de um prédio e olha para baixo, você vê os prédios afunilando em direção ao chão, tá? Então a situação de 3 pontos de fuga requer um terceiro ponto de fuga, que aí já começa a levantar alguns questionamentos, né? Esse terceiro ponto ele vai onde? Então, a propósito desse exercício aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar, a gente vai trazer esse horizonte lá para baixo e vai imaginar um terceiro ponto de fuga que está lá em cima no nosso papel e tentar que a gente aproxime mais ou menos essa forma que a gente tem, ou seja, a gente cria uma espécie de forma, não precisa desenhar esse triângulo, mas ó, é legal que esse terceiro ponto de fuga, que é o que está em cima ou embaixo, então, estando em cima significa que eu estou olhando de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Ele estando em cima, podia ser o contrário, podia ter o horizonte em cima e estar olhando para baixo, ou seja, o ponto embaixo também. O que acontece? É legal que esse ponto esteja relativamente centralizado aqui com o nosso primeiro horizonte, digamos assim, né? E forme uma espécie de um triângulo equilátero, ou seja, que esses lados sejam mais ou menos iguais. O que eu quero dizer com isso é evitar que essa distribuição fique meio caótica. A gente pode discutir essa questão teórica durante a aula ao vivo, mas essencialmente é isso aqui, para evitar que a gente dê um vacilo mais forte, assim.
E também é interessante que justamente dentro dessa área significa que a nossa forma ela vai estar dentro dessa área. Se eu começar a criar objetos fora dessa área aqui, ele vai começar a sofrer umas distorções muito loucas e não vai dar muito certo. Que é algo que também acontece, inclusive, no de 2 pontos de fuga, se você parar para pensar. Mas depois a gente fala sobre isso. A questão é, se no 1 ponto de fuga me duas dimensões, uma linha, uma dimensão, já que as outras duas estão atreladas a pontos de fuga. Com 3 pontos de fuga, o que é que vai acontecer? Todas as dimensões passam a estar atreladas a pontos de fuga e não sobra nada para eu trabalhar como um ponto de partida inicial. Na verdade, a única coisa que sobra é aquilo que representa 0 dimensões. O que é que representa 0 dimensões? O que representa 0 dimensões é justamente o ponto. Então, começo a partir de um ponto. Então, aqui vai ser bem interessante para a gente visualizar a questão de dimensões mesmo. Ó. Então, vamos trabalhar com a seguinte ideia. Eu vou escolher uma das dimensões, na mesma lógica de cores que eu vinha trabalhando com vocês já. Ó. Uma das dimensões será a dimensão azul, representando a profundidade, ou eixo Z, chame como você quiser. Vamos botar ele aqui até escrito. Ó. Outra dimensão. Inclusive, eu acho que é até bom para quem está com dificuldade nas anteriores, para compreender melhor essa questão das dimensões, observar também o processo de 3 pontos. Um ponto de largura, ou eixo X, né, uma linha, no caso, e estou fazendo até de cores diferentes para facilitar. O eixo da altura, deixa eu pegar uma cor mais escura aqui. Da altura ou o eixo Y, não é isso? Vocês que adoram aí um plano cartesiano. Tranquilo? Então veja, com esse ponto e com essas 3 dimensões estabelecidas, o que é que eu tenho? Eu tenho uma quina tridimensional mesmo. É como se eu estivesse olhando para um canto de uma caixa, né, bem de perto. Isso é um canto de uma caixa. E eu preciso determinar onde é que terminam cada uma dessas dimensões e relacioná-las com as suas outras respectivas. Então você tem arestas, que são as linhas, e eu preciso achar as vértices, né, que são os cantos. Então vamos começar com a altura, por exemplo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou determinar aqui a altura dessa caixa. Então eu quero fazer um prédio. Vamos fazer algo numa dimensão, ó, já sei, de um celular. Estou com um celular aqui na mão, ó. Esse celular tem uma altura, uma largura e uma profundidade. Então ele é bem comprido, bem alto. Ele é mais ou menos metade disso de largura e quase nada, só um pouquinho de profundidade. Então a altura, ele é bem alto. Vamos fazer ele bem alto e vou marcar a altura mais ou menos aqui. Então com relação a essa altura eu vou encontrar os outros. Ó. Quão largo ele é? Ele é... Daqui a pouco a gente fala da largura, né? Vamos uma coisa de cada vez. Encontrei a altura. Vamos lá. Encontrei a altura que eu quero. A partir dessa altura, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para os respectivos pontos de fuga. Então eu digo assim, bom, a partir daquela altura vamos levar uma profundidade e vamos levar também uma largura. Ó, gerei aquela nossa grande esquina. Ok? Vou voltar no meu eixo X agora. Eixo X, o rosa aqui, no inicial que eu tinha já estabelecido anteriormente, e vou determinar a largura. O eixo X é a largura, né? A largura desse objeto. A largura dele é essa aqui, mais ou menos, com relação àquela altura. Mais ou menos, estou tentando visualizar o celular. Eu vou chegar aqui e mexer já nesse daqui? Não, não vou mexer naquele. Por quê? Porque aquele vai surgir justamente do encontro desse meu eixo X que foi determinado aqui, perdão, eu não quero o azul, eu quero o verde, né? Indo em direção à altura, ó. Não vai ficar muito parecendo um celular não, viu, velho? Vai ficar bem mais comprido do que um celular, conforme vocês já podem estar percebendo aí. Mas, ó, vertical até lá em cima. Eu quero aproximar mais do celular. Então, qual é a minha impressão? Isso aqui tá muito fino, né, velho? Tá muito fino.
Caso você não esteja conseguindo visualizar isso ainda, veja até o final essa brincadeira aqui da gente. E depois você volta e vê novamente, ó. Você vai conseguir enxergar depois que a gente concluir a primeira vez. Determinei a largura e achei que ficou muito estreita a largura. Vou aumentar mais essa largura, vou trazer para cá. Opa. Você vê, aqui, quando eu cheguei lá, ele ficou uma coisa muito estreitinha. Então, aumentei um pouquinho aquela diferença. Voltei aqui com o verde, né, representando a altura. Ó, já melhorou um pouquinho mais. Tá vendo? Já está uma coisa mais organizada. Mas também não se esqueçam que é bem normal, né? No de 3 pontos de fuga, você vai criar situações com muita distorção mesmo. Ó. Cheguei lá na vertical. Então, ó, vamos só estabelecer. Quando eu chego lá na vertical, com o meu Y, chego no meu ponto de fuga, eu gero um novo cruzamento aqui. Esse cruzamento já é um canto interessante e importante aqui pra gente, tá? Mas voltando com o que a gente surgiu ali do eixo X. Eu vou voltar, pegar aqui agora a minha profundidade, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou criar a profundidade. Por isso que eu estou usando esses termos. Não estou usando linhas arbitrariamente. Vamos usar os termos de largura, altura e profundidade. Agora eu estou pegando esse plano de baixo e criando profundidade nele. A partir daquela linha, percebe? E esse mesmo processo que eu fiz aqui, no eixo X, na linha X, eu vou fazer na linha Z, na linha da profundidade. Então, na linha Z, eu vou determinar que ele ó, a profundidade dele é minúscula, ele é super estreitinho. Isso aqui vai ficar ainda menor lá em cima, né, conforme isso for se distorcendo. Mas vamos usar essa profundidade, conforme a ideia que eu mais ou menos estou me baseando na ideia do celular. Não está precisamente representado aqui, mas ó, a ideia de ser mais vertical, um pouco menos horizontal e bastante menos profundo, né? Então, ó, definir que essa é a profundidade para onde ele vai. Então, a partir daqui eu vou puxar as alturas. Ó, a altura, perdão. Liguei para a altura. E eu tenho que ligar para onde agora? Ligar, usando o trocadilho do celular, né? Para a largura. Perceba que quando eu faço esse processo a partir daquelas 3 linhas X, Y e Z iniciais, eu já tenho aqui a coisa começando a andar. Eu já tenho aqui tudo razoavelmente bem estabelecido. Porém, eu não tenho, eu na verdade já tenho a parte visível toda, né? A gente pode dizer isso. A parte visível desse celular já está toda aqui. Mas e a parte invisível? E a parte invisível entra onde agora? Né? E agora? A parte invisível você tem que se atentar justamente àqueles novos cruzamentos que aconteceram entre essas linhas, ó. Sem querer, você criou vários novos cruzamentos aqui. Você não teve a intenção de colocar exatamente nesse ponto esse cruzamento. Não, esse cruzamento surgiu dessa linha que você criou com essa linha que você criou e aí automaticamente surgiu um novo cruzamento ali. Então, a partir desses cruzamentos, o que é que você vai fazer agora? Você vai conectar eles com as dimensões faltantes. Caralho, Kaique, como assim dimensões faltantes? Bom, esse cruzamento, ele já está conectado com o verde, o Y, a altura. Ele já é um resultado de uma altura com uma largura, com um X ali daquele lado. Só falta, portanto, ele ir para onde? Vou usar um cinza aqui. Para o eixo Z. Percebe? Pronto, já foi. Aquele outro ponto é o resultado de um cruzamento do Y com o Z. Ele já foi no Y com o Z, ótimo, só falta ir para o X. E o último aqui do Z com o X só falta aí, por sua vez, aqui para o Y. Então veja, uma série de linhas aqui, mas com isso eu criei a parte transparente dessa caixa. Vamos pegar aqui o meu pretinho, ó, para destacar manualmente mesmo, de forma bem crua, as linhas visíveis com o preto total e depois eu vou tentar fazer com uma linha tracejada, ó, as dimensões que representam a parte invisível.
esse exercício é importante que a gente faça juntos, né? Para a gente conseguir ir pegando o passo a passo, tá? Mas, ó, essa é a minha caixa, meu celular, né? Ele tá bem compridão. Ah, eu não achei muito comprido, o que é que eu teria que fazer aqui agora? Diminuir a altura, não é? Diminuir a altura. Então, na hora que eu criasse aquela altura, eu teria que fazer ele um pouquinho menor, talvez aqui. E a partir daqui eu conecto com, ó, sempre tendo em mente, né, os pontos de fuga restantes. Claro que eu botei arbitrariamente aqui, provavelmente não está conectado na direção correta. Qual é a direção correta? A direção correta é a direção do eixo X lá embaixo. Tudo bem? Então, vou pegar essa ideia e fazer ela um pouquinho mais rapidinho agora e sem usar as cores para a gente tentar dar uma lembrada, né? Tentar fixar esse conhecimento. Ó, então, rapidamente, eu vou trabalhar com a seguinte ideia. Horizonte. Estabelecer somente em cores aqui os meus pontos de fuga e um ponto de fuga em cima. Ah, pode ser ao contrário também. Ó. Vamos fazer um objeto visto de cima para baixo. Então, triângulo. Horizonte. Com os pontos de fuga. Triângulo, caralho, viajei aqui. E o ponto de fuga lá embaixo relativamente centralizado. E a partir disso, o que a gente vai fazer? Vai começar esse processo de, a partir de um ponto, atenção, a partir de um ponto, vou colocar de pretinho aqui, a partir de um ponto, eu vou conectar para as demais dimensões. Profundidade, altura, largura. Então, esse aqui eu estou chamando de altura. Eu até desloquei ele do centro para a gente ver o que acontece nesse caso. Então, perceba. Vou fazer uma caixa básica, ó. Escolhi em uma das dimensões aqui, e aqui vai para cá, e aqui vai para cá. Vou num dos pontos iniciais ali, das linhas iniciais, escolho então onde vai. Vai para cá e vai para cá. Ó. Vou no terceira linha, vai para cá e vai para cá. Percebe? É mais simples do que parece. A gente fala ali, fui abordando daquela maneira para complicar um pouquinho, no intuito da gente refletir melhor sobre o que gera essas situações, mas no final das contas é muito simples. Ó, vamos pegar o pretinho aqui, destacar as linhas visíveis, ó. E pontilhar as invisíveis, as transparentes, digamos assim, as que estão por trás do objeto, ó. É esse o mecanismo. Então, mais uma vez, rapidinho, ó. Vamos lá. Pra quem não pegou, vamos nessa, vai devagarinho, vai passo a passo, vai pausando e fazendo junto comigo. Bom, estabeleço primeiro um ponto inicial, certo? A esquina inicial, a vértice original. A partir dela eu crio 3 dimensões. Com essas 3 dimensões estabelecidas, eu vou... Perceba que o grau de distorção vai aumentando conforme eu vou aproximando da borda daquele triângulo, né? Mas tudo bem. Vou ligar, ó, para os pontos de fuga que cada uma dessas arestas, né, não ainda estão relacionadas. Então, eu estou pegando essa aqui da altura, indo para largura e profundidade. Pegando aquele outro inicial ali. Pegando aquele outro inicial ali. Ó, pronto. O que eu quero agora é a parte invisível, que vai surgir a partir daqueles encontros adicionais. Já tenho a minha caixa. Tá? Opa, aqui dá uma entortadinha. Perceba essa questão das distorções, tá? Como ele dá uma distorcida pesada, principalmente quando você vai afastando aquele pontinho daquele centro do triângulo. Então, normalmente você vai ter um resultado menos distorcido, mais natural ao olhar, quando você tem isso aqui mais pelo centro, tá? É basicamente isso. Então, essa é a situação de 3 pontos de fuga, né? Lembrando de manter
com um olhar atento aqui, você não quer mais nenhuma vertical, nenhuma horizontal, nada desse tipo. Claro, se eu tiver ele posicionado exatamente no horizonte ou exatamente no centro, você ainda vai ter horizontais e verticais, mas vamos chamar assim de exceções, são coincidências nessas direções, nesses ângulos dessas linhas, e não algo pré-determinado, algo como é o caso da de 1 ponto de fuga e da de 2 pontos de fuga, tá? Basicamente é isso, essas foram as situações. Então recomendo que você volte com mais calma analisando. Eu gosto de ensinar dessa maneira, que parece um pouquinho mais complicado, eu sei, é um pouquinho mais complicado ali quando a gente fez aquela versão toda colorida e tal, dá uma assustada. Mas veja com calma depois, porque eu acho importante a gente fazer essas associações das dimensões, velho, porque não adianta ficar meramente repetindo, ligando linhas de forma com o cérebro desligado e não realmente associar o que está acontecendo aqui às dimensões. Então o meu apelo é esse. Faça isso, mas pensando nesses eixos, nessa altura, largura e profundidade, que isso é o caminho que a gente quer traçar para chegar na compreensão realmente do mundo como uma entidade tridimensional que a gente está representando aqui num plano bidimensional, tá bom? Essa foi a nossa aula extra aí, comentando um pouquinho de feedback aqui com base nas situações de 1 e 2, e principalmente de 2 pontos aqui da Karen. Como parte, inclusive, do nosso material extra para o curso de Fundamentos de Desenho. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, tem os links aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima. Alegria! Deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal, não sei o que, aquela coisa toda. E comenta aí suas dúvidas. É nóis!